1 Coríntios, capítulo 3, verso 1, diz assim: Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite, e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Olha por quê, verso 3. Porque ainda são, o que fala a Bíblia aí? Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Agora eu queria que você fosse um pouco mais para frente, ainda 1 Coríntios capítulo 13. Verso 11, somente um versículo nós vamos ler. 1 Coríntios 13, 11. Diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como e raciocinava como. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Nós vemos dois textos em que o apóstolo Paulo faz uma abordagem, lá no primeiro texto, uma abordagem até um pouco agressiva, acerca de maturidade, crescimento, ser criança espiritual. E ele fala ali em 1 Coríntios 3, que aquelas pessoas daquela igreja não estavam prontas a receber alimento sólido. Aquelas pessoas daquela igreja só estavam dispostas a tomar leitinho. Faz parte. Pronto, agora vai ficar bom. Leitinho, eu falei leitinho de propósito, para ver, né, para ver se os irmãos estão espertos. Leitinho espiritual. Eles não estavam maduros a ponto de poder comer coisas sólidas, coisas pesadas, coisas que poderiam trazer uma substância diferente a cada um deles. E o apóstolo Paulo se refere a uma igreja, eu não sei quais eram as dimensões daquela igreja, mas é uma igreja, eu olho e imagino aqui vocês, aonde nós temos aqui uma reunião de discípulos de Jesus. Ser uma pessoa madura é uma condição que todo discípulo de Jesus Cristo deve buscar. Ser uma pessoa madura é uma condição que todo discípulo de Cristo deve buscar. Maturidade. Deixar de ser teknon, como nós falamos alguns domingos atrás, para sermos ruiós, filhos maduros de Deus. Mas voltando à conversa de Coríntios, nós observamos que ele dá um alerta, ele fala com aquela igreja, mas aquela igreja, se você for olhar a epístola de Coríntios aqui, é onde nós temos uma das maiores bagagens que se fala sobre dons espirituais. Simbolizava que aquelas pessoas tinham uma bagagem de dons espirituais, mas nos mostra que não basta apenas saber falar em línguas, saber profetizar, mas nós temos que ser maduros em Cristo. O grau de desenvolvimento de um cristão não se mede pelo quanto ele fala em línguas, mas se mede pelo quanto de Jesus Cristo está formado nela. Quando o Senhor olha para essa igreja, o que ele enxerga numa igreja aprovada? O quanto ela faz de boas ações, o quanto de cesta básica ela entrega, o quanto de coisas boas que ela faz? Não, porque tudo isso é fruto de Cristo sendo formado na sua igreja.
Cristo sendo formado na sua igreja. Porém, vemos aqui em 1 Coríntios uma igreja que era espiritual, porém uma igreja imatura, pessoas que tinham entre si a manifestação dos dons do Espírito Santo, porém eram pessoas imaturas. E como que o apóstolo Paulo detectou isso? Como? Pelas posturas que aquelas pessoas tinham. Como aquelas pessoas se postavam diante de quem? Diante do mundo. O apóstolo Paulo chama eles de carnais. E chama eles de mundanos. Presta atenção. O apóstolo Paulo registrou na Bíblia que eu e você temos acesso, logo lá no comecinho, em 1 Coríntios, capítulo 3, verso do 1 ao 3, que aqueles irmãos de Coríntios, aqueles que falavam em línguas, aqueles que profetizavam, aqueles que giravam no nome do Senhor, aqueles que faziam tudo, que eles eram carnais, que eles eram imaturos. Sabe, meus irmãos, o termômetro que avalia a sua maturidade não é o tempo que você tem de igreja. Eu tenho 30 anos de igreja. Parabéns. Quando fizer 31, avisa que a gente vai fazer um bolinho para você. O que avalia o grau de maturidade de uma pessoa, maturidade espiritual, é o caráter dela transformada em Cristo Jesus. Tempo de igreja não indica a maturidade de ninguém. Stott, numa das suas literaturas, fala de 5 áreas de maturidade de uma pessoa. A primeira área que ele se refere é a maturidade física. Preste atenção, um jogador de futebol, ele se prepara para jogar o quê? Bocha? Bolinha de gude? Não, futebol. Ele se prepara para isso, e a maturidade física dele está pronta para que aquela atividade ao qual ele se preparou, ele possa executar. Se você colocar um jogador de futebol para ele jogar, fala um esporte aí, basquete, ele vai jogar? Ele vai brincar, mas jogar em alto nível não, porque a maturidade física dele não está pronta para isso. Stott também fala sobre maturidade intelectual, que vem a ser o quê? Uma mente disciplinada, onde a inteligência chegou num ponto maduro de compreensão e razão. Maturidade intelectual, um ponto onde a compreensão e a razão daquela pessoa são aguçadas e elas conseguem entender perfeitamente as coisas. Terceiro ponto que ele fala é a maturidade moral. São as faculdades exercidas para saber se discernir o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto. A maturidade moral te ajuda a discernir se aquilo que você fazer é certo ou errado. Pergunta: roubar um banco é certo? É? Que susto, hein, irmãos? Quando vocês ficam quietos, eu fico com medo, sério, estou abrindo o coração. Ficou quieto, já dá um friozinho na barriga. Roubar um banco é certo? Pronto, que bom. Então, isso é um bom sinal. Discernimento. Ele também fala de maturidade emocional. Uma pessoa que tem uma personalidade equilibrada, balanceada, suas emoções balanceadas, capaz de estabelecer relacionamentos saudáveis. Uma pessoa que tem equilíbrio emocional, ela tem as suas emoções bem ajustadas. E ele também fala um quinto, que é o espiritual. Aonde ele se refere a esse espiritual é um relacionamento maduro com o Senhor, no espírito e na palavra. E nós queremos convidar você, para que você cresça no Senhor. Eu lembro a primeira vez que eu entrei numa igreja. E logo que eu entrei ali, eu desejei crescer. Veio em mim uma sede por crescer, que eu não sabia por que eu estava sentindo aquilo. Crescer espiritualmente.
amadurecer espiritualmente, ser uma pessoa madura espiritualmente. Sabe por quê, irmãos? Porque o mundo precisa de mim e de você como discípulos maduros de Cristo. O mundo precisa que os discípulos maduros de Jesus Cristo se manifestem nessa terra em nome de Jesus Cristo. O mundo espera a sua manifestação. A natureza geme, ela espera a sua manifestação. E essa manifestação de nós como maduros, o nosso relacionamento sendo mais específico com o Senhor, não pode ser um relacionamento forçado, mas precisa ser um relacionamento orgânico. Sabe aquela coisa? Menino, vai ler a Bíblia. Ele vai lá, ele abre. Leu, li. O que Deus falou com você? Porque Deus amará o mundo de tal maneira que Deus... Amou o mundo de tal maneira que Deus... Nada forçado, mas orgânico quando é algo natural. Orgânico é algo que você não consegue ficar sem ele. Um relacionamento orgânico é aquele que ninguém precisa te pedir, ele acontece naturalmente. Por que você veio aqui hoje? Porque minha mãe mandou, porque meu marido me obrigou. Pronto, falei. Não, eu estou aqui hoje porque ninguém precisa me pedir, eu quero, eu gosto de estar aqui, eu amo estar aqui, eu amo cantar, eu amo ofertar, eu amo ouvir, eu amo estar com os irmãos. Algo orgânico, onde o seu corpo produz. Presta atenção, você precisa dar ordem para a sua unha crescer? Precisa puxar alicate? Você precisa orar, efatá, cresça, abre-te. Você não precisa, é natural. Cabelo, tem todos. Alguns já passaram da idade de ter cabelo, né, Claudião? Porque tem idade, para homem tem a idade de ter cabelo, irmãos. Eu estou chegando nessa idade. Presta atenção, você precisa dar ordem para o seu cabelo crescer? Cabelo cresce? Não. É orgânico. E presta atenção no que eu vou te falar. Quando você se relaciona com Deus, quando você se relaciona com a palavra dele, quando você se relaciona com Deus da maneira, sabe, sem ser nada forçado, algo orgânico acontece. Você começa a crescer espiritualmente automaticamente. Não precisa forçar, porque é algo orgânico, algo que nasce. Você deixa de lado todo beicinho, todo nhenhenhê, e você começa a se focar naquilo que é importante, que é seguir ao Senhor, servir ao Senhor, buscar ao Senhor e estar diante dele. Sabe, meus irmãos, a maturidade ela vem quando nós deixamos de lado as coisas de menino. Eu lembro quando eu era mais novo, minha mãe mandava eu tomar banho. Ela tinha que mandar eu tomar banho, Wallace. Ela dava aqueles berros na janela da Dona Marisa. Não vai falar para ela que eu falei aqui, tá, Dona Marisa? Não aguenta não. Ela dava uns berros na janela. Não sei como ela conseguiu, irmãos, gritar, querida. Sobe agora para tomar banho. E aí eu subi porque eu estava com vergonha dos meus amigos, né, irmão? Porque se eu não subisse, eu ia gritar de novo. E aí já começava a risada. Tinha que mandar tomar banho. Hoje não, irmãos, eu tomo banho sozinho. Graças a Deus por isso. Ninguém precisa mandar. Não grita. Mas compensação, deixa eu ficar quieto, para não expor, né, ninguém. Ele está quietinho ali. Estou brincando, viu, Rafael? Sua esposa manda você tomar banho, irmão? Vanessa, você manda o Batata tomar banho? Será? Porque é algo orgânico. Eu amadureci para isso. Então nós precisamos entender que quando eu e você nos focamos no Senhor, por desejo próprio, as coisas começam a acontecer. O nosso crescimento espiritual começa a acontecer. Eu não creio, sabe, irmãos, isso é de mim mesmo, eu não creio naquela coisa de você obrigar, você vai para a igreja hoje, em nome de Jesus. É orgânico, tem que ser algo que parte de dentro de mim, em amor. Em amor. Eu não casei forçado, eu casei porque eu amo. E você, Edson? Casou forçado? Alguém casou forçado aqui? Ela levantou a mão, o Noah já levantou a mão.
Não foi, Elzinha? Ela levantou a mão, casou forçada. Depois a gente conversa sobre isso. Espontaneidade, desejo. Estou aqui hoje porque eu quero estar aqui. Eu estou aqui hoje porque eu quero, eu gosto, eu amo estar aqui. Eu desejo estar aqui. Eu conto os dias para estar aqui. Algo orgânico que nasce dentro de mim. E isso tem que ser algo que está dentro de você. E tratando-se dos compromissos que nós vamos assumir a partir de hoje. O primeiro compromisso que nós vamos assumir, você marque, caso você queira assumir esse compromisso junto comigo, é orar diariamente. Marque aí no seu caderno, na sua agenda, no seu celular. Ou mande uma mensagem para você mesmo no WhatsApp. Assim, ó, eu irei a partir de hoje orar diariamente. O primeiro compromisso que nós vamos assumir é orar diariamente. Vivemos em dias em que a oração é algo secundário. A oração não é algo primário, algo de urgência na vida das pessoas, é algo secundário. Eu oro se der tempo, eu oro se der, eu oro quando tudo estiver mal e depende se eu estiver bem para orar. A oração se tornou algo secundário. Sabe por quê? Porque nós vivemos no mundo do rápido, no mundo do fast food, no mundo em que tudo é feito sob encomenda, no mundo em que você faz do seu jeito, do jeito que você quer. Então, o que nós fazemos? Nós transferimos isso para Deus e achamos que Deus, Ele tem que se mover na minha vida nos moldes que eu acho que Ele tem que agir. Porque se eu orei agora, que eu preciso de uma provisão amanhã, eu dou ordem em Deus, em nome de Jesus, eu falo para Deus, em nome de Jesus, amanhã você tem que mandar. Porque é o mundo do imediatismo, é o mundo do agora, é o mundo que tem que ser do meu jeito. Ninguém tem paciência de esperar mais, irmão. Você tem paciência de esperar? Eu não tenho. Estou falando sincero, abrindo o coração. Você tem paciência de esperar? Se alguém liga para você e fala assim, eu queria falar com você depois. Depois quando? Domingo que vem. Não, domingo que vem é Dia das Mães. Vamos conversar no outro domingo. Você tem paciência de esperar? Eu começo a tomar remédio, calmante. Eu não sei o que eu faço. Não durmo à noite. Aí eu já fico pilhado. Aí eu vou na casa da pessoa, fala agora, em nome de Jesus, porque eu preciso saber que você tem que falar comigo. Nós não conseguimos esperar, irmãos. Nós não conseguimos esperar. Eu não consigo, você não consegue. Por quê? Nós vivemos em meio de dias em que tudo aí tem que ser para já. E sabe como tem que ser a nossa oração? Deus tem que responder quando? Agora. Aí você ainda fala, porque Ele é Deus. Deus é todo poderoso. E nós transferimos isso para Deus. Transferimos isso ao nosso relacionamento com Deus. E nós precisamos entender que a oração, ela é uma maneira de nós nos conectarmos com Deus. Nós precisamos entender que a oração é uma das principais formas de expressarmos o nosso amor e devoção a Ele. Nós precisamos entender que a oração nos mantém conectados à videira. Lá João capítulo 15, verso 5 diz, eu sou a videira, vocês são o quê? Os ramos. Se alguém permanecer em mim, e fala o que mais? E eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim, o quê? Ninguém pode fazer nada. Eu quero estar conectado à videira. Eu quero estar conectado ao Senhor. E meus irmãos, quando nós estamos conectados ao Senhor, nós começamos a viver uma dimensão diferente nas nossas vidas. Começamos a ver coisas diferentes. Um relacionamento novo nasce, relacionamento de prazer, de desejo de estar diante dEle, relacionamento de orar. Ah, eu estou com vontade de comer, tomar milkshake do McDonald's, eu não estou com vontade de orar. Ai, que crente você é, né? Você é chato. Não, é desejo, eu quero estar diante do Senhor.
é desejo, faz parte de mim. E eu começo a entender coisas diferentes. Eu preciso aprender o que é orar. Eu preciso mudar minha mentalidade sobre oração. Entender que a oração é uma jornada e não uma atividade única e esporádica. Quantas vezes você orou essa semana? Não responda para mim, mas quantas vezes você orou essa semana? Orei 6 vezes, sério? Quando foi? Quando eu acordei, na hora do café da manhã, na hora do almoço, na hora da janta, depois, para dormir, e eu orei depois pelos meus... Não! A sua vida de oração com Deus, a sua vida de oração com Deus, sabe, meus irmãos, para que essa jornada de oração, ela, como eu posso falar a você, tenha um fundamento correto, nós precisamos ter uma visão correta, de quem é Deus, do que Deus é na minha vida, do que Ele representa para mim. Muitas pessoas têm uma visão equivocada de Deus, visão de um Deus que é um juiz exigente e irado, que nos obriga a manter, uma conversa com Ele, nos obriga a manter devoção a Ele. Deus não te obriga a nada, Deus não te obriga a nada. Você exerce isso diante dEle, porque isso tem que ser prazer para você. Muitas pessoas enxergam a Deus como um cara super poderoso, que não está interessado na sua vida. Porém eu queria te falar, nada disso é verdade, porque nós servimos a um Deus, que é um Pai amoroso. Nós servimos a um Jesus que é um noivo apaixonado pela sua igreja, é um noivo apaixonado pela sua noiva, e ter uma visão correta de Deus vai nos ajudar a nutrir a nossa vida de oração. Ter uma visão correta de Deus é ter sensibilidade. Presta atenção nisso que eu vou falar agora. Abraão, como que ele era chamado? Amigo de quem? De Deus. Abraão era chamado amigo de Deus. E o que Deus pediu para Abraão? O que Deus pediu para Abraão? O filho dele, Isaque. E o que Abraão fez? Ele pegou Isaque e foi sacrificar o filho. Irmãos, eu fico pensando, eu parei para pensar nisso, a agonia, a pressão, a tristeza, a dor do caminho de Abraão, da casa dele até o local que ele ia sacrificar o filho dele. Sabe que em momentos que nós estamos com mais dificuldades, lutas, é um dos momentos mais difíceis de ouvir a Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos focados na nossa dificuldade. Mas algo me chamou a atenção. Sabe o que me chamou a atenção? Que Abraão ouviu Deus falar com ele: não mate o menino. Sabe que mensagem isso me passa? Da intimidade de Abraão, da sensibilidade de Abraão. Eu queria te falar algo. No teu momento de deserto que você tem vivido, no seu momento de angústia, de dor, de solidão, no seu momento em que você chora e ninguém vê, no momento em que está doendo na sua pele, você tem ouvido a Deus? Eu queria te falar algo. Deus tem falado e quer falar com você toda hora. Nós temos que ter sensibilidade para ouvir Ele. Nós temos que ter sensibilidade. Nós não podemos ver Ele como um Deus distante, mas nós temos que ver Ele como um Deus que está ao nosso lado. Nós vamos entender, meus irmãos, que quando nos posicionamos da maneira correta diante de Deus, o que acontece conosco é que nós começamos a crescer. E quando nós crescemos diante do Senhor, nós somos capacitados a mudar o mundo e o local onde nós estamos. Trabalhando o nosso primeiro compromisso, que é orar diariamente. O primeiro ponto é: ore a palavra. Evangelho de João capítulo 5, verso 39, abra comigo. Evangelho de João capítulo 5, verso 39.
João, capítulo 5, verso 39. O primeiro ponto é: ore a palavra. Diz assim, achou? Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nela vocês têm a vida eterna. E Jesus fala, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter a vida eterna. Jesus está chamando a atenção acerca do testemunho dele. Ele fala, vocês estudam as Escrituras cuidadosamente, vírgula por vírgula, palavra por palavra, porque vocês pensam que ela tem a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Aí ele fala, contudo vocês não querem vir a mim para terem a vida eterna. Sabe, meus irmãos, nós temos que ler a Bíblia, nós precisamos ter acesso à palavra de Deus, porém intimidade com Deus, preste muita atenção no que eu vou te falar. Intimidade com Deus não se tem somente pela leitura da palavra. Intimidade com Deus se tem quando você lê a palavra e você ora a palavra e você ora diante do Senhor. Nós precisamos aprender a orar a palavra. Nós precisamos aprender a orar a palavra. Um exemplo, quando você lê uma passagem na Bíblia, você grifa ela, para quê? Para mostrar como você lê. Abre a sua Bíblia comigo em Apocalipse, né? Aí você vem aqui em Gênesis, do lado aqui, isso no culto. O que foi? Você viu que está grifada? Eu leio bastante. E aquilo que ele fala com você, eu tenho que jogar de volta para ele em oração. Por exemplo, Salmo 51:1. Olha um exemplo aqui. Salmo 51:1 fala o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Aí fala, apaga as minhas transgressões. Sabe uma oração que você pode fazer? Estou fazendo um negócio aqui bem básico. Obrigado, Deus, porque o Senhor promete ter misericórdia de mim. Peço que revele tua misericórdia a mim cada vez mais. E aí você ora assim por diante. Nós precisamos ter o hábito de orar a palavra. Precisamos ter o hábito de profetizar a palavra. O que você leu essa semana? O que você leu da palavra essa semana? Você lembra de alguma? Qual foi o versículo que mais falou com você essa semana? Eu queria... Cadê a Jéssica? Jéssica, eu deixei a Jéssica. Cadê a Jéssica no teclado? Vem cá, filha. Ela vai ficar aqui comigo agora, até o final do culto. Eu quero desafiar você agora. Nós vamos fazer um exercício agora. Eu quero desafiar você. Você lembra o que você leu essa semana que foi do seu coração? Lembra ou não? Caso você não lembre, ou você não leu, porque não deu tempo, eu quero deixar para você algo, que você vai orar a palavra. Você, coloca para mim no telão, Rafael, por favor, Tiago capítulo 1, verso 12. Tiago capítulo 1, verso 12. Nós vamos fazer um exercício agora. Nós vamos ter um tempinho aqui, enquanto a Jéssica vai fazer um fundo aqui. Você vai orar aquilo que você leu essa semana que ficou no seu coração. Você vai orar a palavra agora. Caso você não tenha nenhuma palavra aí no seu coração, está aqui, Tiago capítulo 1, verso 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Você vai orar isso. Quero que agora você feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu
quero que você traga à sua memória agora aquilo que você teve de experiência na palavra essa semana. Se você não se lembrar de cor, abra a sua Bíblia. Mas eu quero te desafiar agora a você orar a palavra. Olha a palavra. Talvez você esteja passando por uma provação. Olha aqui, ó. Feliz é o homem que persevera na provação. Olha a palavra. Pai, tu falas que eu vou ser feliz se eu perseverar na minha provação, Senhor. Olha a palavra. Olha a palavra agora em nome de Jesus Cristo. Olha aquilo que você teve de experiência essa semana na palavra de Deus, que você orou, que você leu, que você meditou na palavra, que ficou no seu coração, que você fala assim, isso não sai da minha cabeça. E agora? Você vai orar isso agora em nome de Jesus. Comece a orar, olha no seu lugar. Ore. Ore. Ore a palavra do Senhor. Aquilo que Ele te deu como resposta, devolva a Ele agora como oração. Aquilo que Ele te deu como refrigério na palavra dEle, devolva a Ele agora como oração. Coloque aos pés dEle agora a palavra que Ele te deu como resposta, como oração. Coloque diante dEle agora em nome de Jesus. Não é para você pensar sobre a passagem, mas é para você orar aquilo que Deus falou com você. Ore. Isso mesmo, irmão, ore. Ore a palavra. Ore a palavra. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Amém? Já nos vamos até amanhã aqui, né? É difícil? Você orou a palavra? E nós devemos fazer isso todos os dias. Orar a palavra. Porque Deus vai, nos manda uma resposta. E a gente grifa e guarda. Obrigado, Jesus. Por isso eu digo obrigado, Jesus, pela palavra. Mas manda de volta para Ele em oração. Segundo ponto, que nós temos que orar diariamente, é orar diariamente intercedendo. Intercessão. Orar é muito mais do que somente intimidade com Deus, também é usada por Deus, de forma dinâmica, para que o poder dEle seja liberado, a intervenção sobrenatural de Deus aconteça. E isso só pode acontecer como, meu irmão? Através da sua intercessão. A intercessão ocorre quando nós oramos em prol de uma causa. Quando você ora pela sua nação, quando você ora pelo seu bairro, quando você ora você intercede pela sua família. Eu conheço casos, muitos de vocês também conhecem, casos de esposas que intercederam pelo marido durante anos. E durante esses anos não viam sinal algum de resposta e nem de resultado. Mas no momento certo, o Senhor operou e essa pessoa veio aos pés do Senhor Jesus. Sabe por quê? Intercessão. Nós temos um exemplo sobre intercessão na palavra de Deus, que é Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra. A intercessão, ela deve ser constante. Eu vou interceder hoje, mas amanhã eu não quero. Não, a intercessão tem que ser constante. A intercessão, eu lendo a referência que fala sobre Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra, eu resumi que Abraão foi chato. Abraão foi chato. E ele orava, Deus respondia e falava: mas Senhor, e se, beleza, Abraão? Mas Senhor, e se perseverou, insistiu? Eu quero te falar algo aqui nessa noite. Você que está intercedendo por alguém, por alguma causa, eu quero te falar,
permaneça, insista, persevere, porque Deus vai liberar o poder dele e vai agir sobrenaturalmente por aquilo que você está intercedendo. Amém? A intercessão era um dos principais meios usados por Deus para trazer mudança sobre a terra. Terceiro lugar, nós temos que orar diariamente por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão doentes e oprimidos. Isso não sou eu que falo, é a Bíblia que fala isso. Evangelho de Mateus capítulo 10, verso 8. Abre aí, Mateus 10, 8. O Senhor Jesus nos fala o seguinte: o Senhor Jesus nos fala o seguinte: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também. Então você tem habilitação espiritual para curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos e expulsar demônios. Vamos agora até Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, verso 14. Tiago 5,14. Diz assim, achou? Sim ou não? Ótimo. Diz assim: entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que esses orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará quem? O Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, eles serão perdoados. Ele será perdoados. Sabe, meus irmãos, orar pelos enfermos é um mandamento bíblico, não é uma opção. Porque a opção eu faço quando der, né? Opcional, se eu quiser eu faço, se eu não quiser eu não faço. Mas é algo que o Senhor fala para fazermos. E eu queria juntar os dois. De manhã eu fiz diferente, agora eu quero juntar a intercessão e orar pelos enfermos. Eu quero convidar você neste momento. Minha amiga Jéssica vai fazer aquele fundo de oração. Eu quero que você ore por alguém que está enfermo, que você conhece. Eu quero que você interceda por alguém que você tem intercedido durante algum tempo. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento e faça isso agora, em nome de Jesus. Ore por alguém que está enfermo. Ore agora por alguém que está enfermo. Interceda por alguém que você tem intercedido faz tempo. Talvez você, esposa, está aqui e tenha intercedido pelo seu marido, por uma causa. Pelo que você tem intercedido, pelo que você desistiu de interceder. Talvez você, pai, mãe, tenha intercedido pelos seus filhos. Interceda agora. Talvez você tenha intercedido por um amigo, por uma pessoa que está enfrentando uma dificuldade, e você tem acompanhado e você tem intercedido. Interceda por ela agora. Profetize cura sobre alguém agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, faça isso, meu irmão. Olha, meu irmão. Talvez algum irmão seu esteja passando por dificuldade. Ore por ele agora em nome de Jesus Cristo. Interceda pela conversão de alguém. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Sabe o que eu queria que você fizesse agora? Pega o seu celular. Você tem celular, irmão? Ah, tem, mas está na bolsa. Não, vai pegar na bolsa, pega aí. Você tem aquele aplicativo chamado WhatsApp aí, sim ou não? Você conhece? WhatsApp? O vulgo Zap? Tem ele aí? Você vai mandar uma mensagem para essa pessoa que você orou agora. Você vai falar o seguinte: nós estávamos aqui no culto e foi pedido para orar por alguém, interceder, por alguém que está doente. Você fala. E eu orei por você e eu queria que você agora profetizasse algo sobre essa pessoa que você orou em nome de Jesus. Faça isso agora. Faz a música de WhatsApp aí, sei lá. Sei lá. Manda essa mensagem para essa pessoa agora. Pastor, eu estava aqui, eu orei por você agora. Mostre para essa pessoa que ela tem valor. O tema que nós estamos falando é: ore diariamente e transforme o mundo. Você orou e deu um passo para a transformação da vida de alguém. Transformar o mundo é quando nós nos importamos com Ele e oramos por Ele e oramos pelas pessoas que estão ao nosso redor. Precisamos ter compaixão. Nós precisamos amar mais as pessoas que estão ao nosso redor. E nessa noite eu quero, juntamente com vocês, assumir esse compromisso de orar diariamente. Que a oração não seja somente, meus irmãos, um negócio que fala na igreja, pronto, falei. Mas que seja uma prática diária na minha vida e na sua vida. Que você não consiga viver sem orar. Se quando você, irmão, passou o dia em branco e não orou, a minha oração é que o Espírito Santo venha sobre a tua vida de madrugada, te acorde e você só durma quando você orar. Isso não é praga de pastor não, viu? Mas que você possa ter convicção de que você precisa melhorar a sua vida de oração. Que você possa ter convicção de que você precisa melhorar. Ah, você pode falar assim: não, mas nisso que você falou, eu estou 50%, nisso outro 70%. Esse que tá, o outro aí que está um pouquinho ruim, mas nós vamos melhorar. Eu vou me esforçar não. Que você possa ter a seguinte convicção: eu preciso melhorar em todas as áreas da minha oração hoje, em nome de Jesus Cristo. Que você se posicione a partir de hoje a ter uma vida de oração diferente. Que você se entregue. Salmo 51:17 diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. Que você possa, meu irmão, realmente se quebrar diante do Senhor, para que a sua vida de oração seja diferente em nome de Jesus Cristo. Que seja uma noite em que nós nos arrependamos, noite de arrependimento, noite em que nós nos arrependamos da nossa prática. Que você não se conforme, mas que você fale: não, eu preciso melhorar em nome de Jesus. Feche seus olhos, curve sua cabeça.